Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite. Dia 4 de maio de 2026, já com a chancela do dia 5 de maio de 2026. Atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional, Justiça Paga. Os Estados Unidos da América declara guerra atômica nuclear contra a Inglaterra e também a OTAN. Já foi determinada a ruptura e declaração de guerra contra a Europa. Todas as tropas já estão posicionadas e fazendo incursões em toda a Europa, em toda a OTAN. Estamos atrás do executivo, legislativo e judiciário. Executivo e primeiro e segundo escalão desta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, ORCRIM, ONU, ORCRIM, Comunidade do Euro, já posicionados na ORCRIM, Guarda Revolucionária Mundial, Europeia. Todos eles, de FAO Global, se venderam aos terroristas teocratas, já em diáspora e já sendo eliminados, porque a bomba atômica foi lançada em Esfahan, nas galerias de 20 quilômetros de extensão na montanha de Esfahan, onde urânio enriquecido a 60% se encontrava num cofre. E estes ônibus, estes caminhões, entraram montanha abaixo e a bomba atômica explodiu em Esfahan, na madrugada do dia 5 de 5 de 2026. Então, neste momento, 21h36, do dia 4 de maio de 2026, horário de Brasília, está já declarada a guerra atômica nuclear contra a Europa, contra o Reino Unido e, por isso, contra a OTAN. Todos já identificados. Todas as tropas já estão tomando posições, já em todos os palácios de governo da Europa. Neste momento, estamos já posicionados. E no Brasil, o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu, está foragido. Ele é um extremista, terrorista, que na manhã do dia 5 de maio de 2026 quer proceder à prisão através de Hugo Mota, de vários parlamentares, e vai ser colocada à prisão ao primeiro e segundo escalão destes espias sabotadores do Comitê Chinês Fentanil, Rota da Seda, máfia chinesa,
bases localizadas na quadra consular em Brasília. As tropas Delta já se encontram em posição. Está tudo mobilizado em Brasília. Ninguém entra, ninguém sai. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Selva. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Boa noite, mestre Dinho. Fiz uma live agora, hoje, de noite, declaração dos Estados Unidos da América, guerra contra a Inglaterra. Estados Unidos da América declarou guerra contra a Inglaterra, guerra atômica nuclear. E também, por essa razão, a OTAN. Eles já estão posicionados lá na Europa. Então, as tropas que se encontram em todos as unidades de exército dos Estados Unidos já estão procedendo a tomar os palácios de governo da França, de toda a comunidade da Europa, porque eles são terroristas da Guarda Revolucionária do Irã. Todos eles deram default e quiseram se estabelecer. Então os Estados Unidos tomou a Europa neste momento. E nos Estados Unidos eles quiseram declarar a 25ª emenda, artigo 4, alegando que o senhor Trump teve um mal súbito, um AVC, ou ficou louco. Com a assinatura eletrônica do vice-presidente do Trump e 7 integrantes do Senado americano. Todos assinatura eletrônica, ou seja, foi tudo um default, onde o Serviço Secreto americano tomou a frente e colocou todo mundo acautelado, os 8 que assinaram este documento. Então todos estão sendo feitos a interrogatório deste golpe nos Estados Unidos, hoje, dia 4 de maio de 2026. Eu fiz a live, por favor, o senhor queira, se puder, gratidão, mestre, de colocar as matérias e também proceder a informar. Muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer, nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer. वेनेजुएला ने घुटने टेक दिए हैं। नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पूरे देश की कमान अमेरिका के हाथों में सौंप दी है। अब ट्रंप प्रशासन के पास वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का पूरा नियंत्रण और सारे अधिकार होंगे। इसका मतलब है वेनेजुएला के तेल का पूरा निजीकरण। अब ये तेल वेनेजुएला का नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को बेचा जाएगा, जिससे अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो जाएगा। वेनेजुएला की सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया गया है। अगर अमेरिकी सेना देश में दाखिल होती है तो कोई हमला नहीं होगा। रक्षा मंत्री का कहना है कि ये हार नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सत्ता का बदलाव है। लेकिन ये सब कुछ मादुरो की इच्छाओं के खिलाफ हो रहा है। अगले 5 साल तक वेनेजुएला में कोई चुनाव नहीं होंगे। डेल्सी रोड्रिगेज ही शासन करेंगी
और अमेरिका तय करेगा कि सरकार कैसे चलेगी। पिछले एक महीने में अमेरिका ने 189 बिलियन बैरल तेल पर कब्जा किया है, जिसकी कीमत $200 मिलियन से भी ज्यादा है। यह आधिकारिक है। वेनेजुएला बुरी तरह हार चुका है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ शुरुआत है तो अभी फॉलो करो और वीडियो शेयर करो। अमेरिका, लैटिन अमेरिका की अगली बड़ी चाल जानने के लिए स्टोरी ऑफ नेशन बाय आरवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Força Aérea Brasileira está fazendo a segurança de Brasília. Pessoal, o que vem por aí não é coisa boa. Se já foi acionado, né, esses jatos aí para estar fazendo a segurança de Brasília, por causa dessa tensão no Oriente Médio, alguma coisa está para acontecer no nosso país. Não vai ser assim do nada que vai ficar fazendo lá a segurança de Brasília. Não, alguma coisa está para acontecer. Não é à toa que Donald Trump falou e disse, né, que o Brasil estaria envolvido com a China, tendo uma base militar aqui escondida da China. Né? Por causa dessa grande repercussão, o Brasil está tomando suas cautelas, né? Tá tomando cuidado com tudo isso. E tem que se proteger mesmo, pessoal. Tem que se proteger porque realmente essa tensão pode virar uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Não é à toa que o presidente lá da França, o Emmanuel Macron, fez aquele discurso, cantou o hino lá, juntamente com todos os seus soldados lá, de frente a um submarino cheio de ogivas nucleares. Não é à toa que ele reforçou, né, essa força nuclear lá da França, porque realmente está sabendo de alguma coisa. Algo terrível está para acontecer no nosso país. E esse é o cenário que virá o anticristo. É um cenário de guerra, de destruição, é um cenário de caos, de fome, de peste, de doença, de enfermidade. É um cenário como esse que o anticristo vai aparecer para trazer uma falsa paz. Só que a igreja é arrebatada antes disso. Então tudo isso vai acontecer. Que Deus nos ajude e tenha de misericórdia da nossa vida, porque o fim está próximo. Alexandre de Moraes, pode me prender, não tem problema não, porque os meus filhos saberão que eu estou sendo preso mesmo sendo um homem honrado. Olha, esse homem que está aqui se transformou em herói no Brasil, botou Bolsonaro na cadeia. Esse homem salvou a democracia, segundo alguns dizem. Esse homem é o juiz mais importante do Brasil. Aí me diga, qual é a palavra única para definir esse cidadão chamado Vorcaro? Só tem uma: mafioso. Esse é um mafioso e esse é um herói para alguns. O mafioso pagou para a família do herói 80 milhões de reais. O mafioso deve satisfação? Não. Isso aqui é mafioso, ele vive disso, de comprar autoridades da República. Quem deve satisfação é esse aqui, que botou muito inocente na cadeia com a pecha de maior moralista do Brasil. Agora, se fosse eu tivesse recebido 80 milhões de reais desse bandido aqui, não devolvia o quê? Eu estaria preso. E essa CPMI, tem gente ainda que faz essa defesa. Tem gente ainda que sai para bater palma para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está com débito em relação ao Brasil, porque Vorcaro meteu mensagem para ele na hora de ser preso. Por quê? Porque a perguntazinha bloqueou o quê? Bloqueou o quê na hora de ser preso? Mas Alexandre de Moraes desmentiu. Não, antes de desmentir ele fez uma acusação, que foi a CPMI que vazou dados. Olha, sabe por que não foi a CPMI? Porque a CPMI não tinha os dados de WhatsApp. A Polícia Federal filtrou, como disse o presidente, de uma montanha de dados recebemos 0,25% dos dados. Olha que absurdo. Mandaram pra gente, sabe o quê? Namoro de Vorcaro. Eu quero saber lá de namoro de Vorcaro, rapaz. Eu quero saber a prostituição com o poder público. O Brasil devia ter vergonha na cara e o Senado da República deveria instalar a CPI para apurar as relações de Alexandre de Moraes e Toffoli com um mafioso. Mas falta homens e mulheres na República para enfrentar a verdade. Eu sei que essa minha fala é uma fala que me coloca na linha de tiro, do tiro da perseguição. Mas deixa eu lhe dizer, tem horas que a história chama e você não pode faltar. Eu estou indignado. É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo bombástico. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, acompanhem este vídeo até o final. É muito importante. Vamos aqui com Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, já peço a vocês que se inscrevam, que deixem seu like, é muito importante. Pessoal, o seu joinha é de extrema importância para a gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Não se esqueçam também de clicar no botãozinho de hypar, a notícia é bombástica, a notícia é de agora. E vamos, pessoal, acompanhar em primeira mão aqui no canal.
Deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho e comentem também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. E o presidente Lula vai viajar para os Estados Unidos para o encontro com o presidente americano Donald Trump na próxima quinta-feira em Washington. A viagem está prevista para esta quarta-feira e a equipe presidencial embarca antes para preparar a agenda. O encontro vem sendo negociado desde janeiro e deve tratar principalmente de economia e segurança. A expectativa de avanços nas relações comerciais após um período de tensões entre os dois países. Temas internacionais como a situação na Venezuela e o cenário no Oriente Médio também devem entrar na pauta. A reunião presencial foi acertada depois de uma conversa por telefone entre os dois líderes no início do ano. O encontro acontece após recentes atritos diplomáticos envolvendo os dois países, no caso do ex-deputado Alexandre Ramagem. Carlo Cauti, assunto não vai faltar ali para os dois, né, em conversa. Agora, isso foi combinado lá no começo do ano, vamos ver se vai realmente se concretizar, porque a agenda do presidente Donald Trump está bastante atribulada aí, com muitos fatos acontecendo em nível global. Mas a expectativa é que os dois sentem para conversar na próxima quinta-feira. Quais vão ser aí os principais assuntos dessa conversa, Cauti? Primeiramente, Paulo, é interessante notar como Lula vai se sentar com um nazista, né, que ele mesmo chamou de nazista em várias ocasiões, mas agora não tem nenhum problema em compartilhar a mesa com ele. Então, esse é o primeiro ponto. Número 2, se os Estados Unidos são um país que dão abrigo a golpistas como Alexandre Ramagem ou Alan dos Santos, não teria razão pela qual o Lula deveria ir até o território de um país que está desrespeitando a soberania brasileira. Então, já começa por aí o tamanho da hipocrisia do governo brasileiro nesta visita. Mas o ponto principal é que Lula está indo lá para negociar uma só coisa que interessa os americanos: terras raras. É só isso que é o foco de interesse dos Estados Unidos no Brasil nesse momento. O resto é contorno, a redução na compra de diesel russo, que já está diminuindo porque os ucranianos destruíram as refinarias que forneciam diesel russo para o Brasil. É um alinhamento maior aos Estados Unidos em relação à inteligência artificial contra a China, questões menores. O grosso são terras raras. Então Lula está indo lá para negociar com os americanos, e também é a photo opportunity, né? É a possibilidade de tirar uma foto com o maior líder mundial. Simples assim. Não tem nenhuma outra razão pela qual o Lula vai, não é que vai levar o Ramagem, o Orlando Santos ou o Eduardo Bolsonaro na mala de volta para o Brasil. Vai lá para negociar quantos americanos vão pagar para terras raras, quais são os limites legislativos que ele pode ou não impor para as empresas americanas, e simples assim. Então, uma viagem mais protocolar e mais de negócios do que qualquer outra coisa. Outra viagem inútil, né? Fazer milhagem. Piotr, a gente pode fazer a leitura que esse encontro ainda vai ser um desdobramento ainda da questão da lei Magnitsky, da retirada do ministro Alexandre de Moraes dessa lei, porque numa das possibilidades ali do acordo entre Brasil e Estados Unidos estaria a questão das terras raras citadas pelo Carlo Cauti, mas a gente não sabe exatamente quais foram esses termos. Pode ser que seja uma continuação aí dessas conversas, Piotr? Porque o governo brasileiro, o governo Lula, nunca teve a coragem de dizer exatamente quais eram os termos que estavam sendo negociados. Até porque, segundo inclusive interlocutores, à época, eu me lembro que eu conversei com alguns que são muito próximos do governo, dizendo que eles estavam completamente revoltados, porque diziam que o governo tinha entregado a soberania brasileira sobre terras raras. Primeiro que é uma negociação comercial e se o Brasil tem, obviamente pode negociar e isso faz bem para o mundo, porque senão fica tudo com a dependência chinesa. E essa dependência é ruim, como dependência de qualquer país que que não seja minimamente democrático. É o caso da China. Não há democracia. Agora, por que o governo Lula não quer assumir isso daí? Porque quer sempre colocar o rótulo de entreguista nos outros e talvez ele vá ser agora, nos termos que ele entende por isso, por ser entreguista. Ou seja, o que nós vamos ver lá, talvez vai entrar em debate também essa questão que os americanos vão fazer no momento que eles acharem oportuno de declarar, por exemplo, as facções criminosas brasileiras como organismos terroristas, porque isso é uma decisão do governo americano. Se o governo brasileiro não aceitar, não vai mudar muita coisa, porque, obviamente, você começa a bloquear internacionalmente qualquer operação. E a imagem que o Brasil tem no mundo é de que protege, de que não vai adiante no combate verdadeiramente, melhor dizendo, a esse crime organizado que tem ramificações no mundo inteiro. Estou falando do PCC, sobretudo do PCC, mas também do Comando Vermelho.
Ou seja, é uma foto protocolar que o PT vai tentar dizer, olha, o Lula conversa com líderes do mundo inteiro e tarará, tarará. Mas a verdade é que hoje o país tem um problema de endividamento porque o Lula está arrebentando as contas públicas, as estatais estão dando prejuízo bilionário novamente, não tem nenhuma saída crível para o Brasil hoje do ponto de vista de retomar a economia e sempre aposta em pautas populistas. Ele vai tentar fazer desse encontro algo populista. Receio que não dê certo. Falando em pauta populista, ano eleitoral, Piotr, o presidente Lula promete o perdão aos endividados e anuncia, então, nesta sexta-feira, uma nova fase do programa, o Desenrola Brasil. A proposta será enviada ao Congresso por medida provisória, portanto, com efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Legislativo em até 90 dias. O novo modelo prevê descontos de até 90% e juros de, no máximo, 1,99% ao mês. Entre as principais mudanças está a possibilidade de usar até 20% do FGTS para pagar as dívidas. Quem aderir ao programa também vai ficar proibido por 1 ano de utilizar plataformas de apostas online. O anúncio ocorre num cenário de alta inadimplência. Piotr, eu vou voltar para você nesse assunto. A gente está atingindo aí mais de 82 milhões de brasileiros endividados. É uma medida, mais uma, né, populista num ano eleitoral, juros de quase 2% ao mês, e quem vai ganhar de presente aí na bandeja são os grandes bancos brasileiros. Paulo, esse é o Desenrola 2 e provavelmente ele só vai ter a capacidade real de criar o Desenrola 3. Vamos só lembrar que lá em 2023, no primeiro ano do governo Lula, o Haddad veio com o Desenrola 1 a pedido do presidente Lula. Daquelas pessoas beneficiadas pelo Desenrola 1, a maioria ficou ainda mais endividada. O estoque de dívida, para usar uma expressão técnica, aumentou. E aumentou por quê? Porque você tem hoje um país, e isso é muito culpa do Lula, que tem juros muito altos. Aliás, quando a gente tinha uma situação para começar a cair os juros, ele ficou brigando na época com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Criou instabilidade institucional, criou insegurança jurídica, dizendo que gostaria de tomar decisões, obviamente, tirando a independência, a autonomia do Banco Central. Bom, criou todo esse problema. É um governo que eu dizia há pouco, gasta muito, com isso gera inflação, com isso gera juros maiores para conter a inflação. E esses trabalhadores, essas pessoas que estão endividadas, vão até conseguir, com esse benefício, pagar alguma coisa, só que o risco de se tornarem ainda endividadas, de novo endividadas, é muito grande. Mas veja que esse modelo do Desenrola, além do que a Paula mencionou, com esses descontos todos, são os bancos que vão novamente ganhar como ganharam da primeira vez. Quando um banco, depois de 3 meses, você não paga uma dívida, ele lança no balanço. E no balanço ele lança, obviamente, como aquilo irrecuperável. Chama-se PDD, né? Que é a sigla que eles usam para esse tipo de dinheiro, que eles imaginam que, na verdade, é exatamente algo difícil de recuperar. É um recurso que você tem dificuldade em recuperar. Como ele lança como dívida, ou seja, aquilo não entra nos ganhos do banco. Quando não entra nos ganhos do banco, ele paga menos imposto. Ao pagar menos impostos, ele vai lá e compensa essa perda. Só que essa perda continua existindo. E agora, esse desconto de 90%, não pensa que é uma maravilha para o cidadão, não. Esse desconto de 90% vai com uma garantia do Fundo Garantidor de Operações, que é um dinheiro público para dizer para os bancos, pode pegar esse desconto de 90% que eu vou garantir se por acaso esse trabalhador não pagar. Então ele ganha, obviamente, com uma garantia que ninguém tem, ganha porque ele já lançou na dívida e provavelmente essa dívida já foi paga ao não pagar impostos sobre aquele valor, e agora vai ganhar nas prestações, se não me engano, são até 48 prestações com juros de 1,99. Os bancos são, como o próprio presidente Lula diz, nunca ganharam tanto dinheiro na vida deles quanto nos governos Lula. De novo vão ganhar. O trabalhador só vai, digamos, ter uma sensação de alívio. Com a estrutura que o governo Lula está deixando o país, a chance dessas pessoas ficarem endividadas novamente é imensa, como de fato aconteceu entre o primeiro Desenrola e o segundo Desenrola. Ainda mais endividadas. Eu diria que é sabor alívio, né? Ah, sim. Como o pessoal tem dito, sabor alívio. O Caute, só para a gente ter uma ideia, o valor médio das dívidas dos brasileiros em março de 2026 foi um valor ali de R$ 6.700, a média da dívida do brasileiro, maior parte em cartão de crédito.
Considerando que a renda média do brasileiro é de R$3.000, mais ou menos, então é um valor considerável. E considerando também que esses cartões de crédito, especialmente o cheque especial, tem juros de 340% ao ano, muitas vezes, é uma verdadeira bola de neve, muitas vezes. Mas o problema é justamente aquilo que o Pedro estava falando. O primeiro desenrola, 2023, não acabou com o problema voltou até piorado. E agora vamos fazer um segundo desenrola. Então por que não um terceiro, um quarto, um quinto? Isso. E por que então o brasileiro, que hoje tem o nome, que vai se limpar o nome graças a esse segundo desenrola, vai voltar a pagar suas dívidas no ano que vem? Vai aguardar um terceiro, um quarto. Isso em economia se chama risco moral. Quando você sabe que o governo vai te dar algum tipo de benesses ou vai resolver o seu problema, você não tem nenhum incentivo a se comportar da forma adequada. Porque você sabe que daqui 2, 3 anos, por razões eleitoreiras, nesse populismo de terceira categoria que estamos vendo desde o começo do governo Lula, porque eu estou vendo aqui, a minha primeira matéria na revista Oeste sobre o Desenrola é a farsa do Desenrola do dia 11 de agosto de 2023. Ou seja, desde o primeiro ano do governo Lula já começou o populismo desenfreado. Estamos no último ano, eleições à vista, mais populismo. Mas além do risco moral, que vai deseducando as pessoas a cumprirem com suas obrigações, tem outro problema. O FGTS, que será usado agora, não está lá para a glória. É um fundo que é utilizado para financiar a habitação popular, a construção civil, que não vai ter esses recursos. Então, adivinha só, o mesmo trabalhador brasileiro que vai usar esse dinheiro para limpar o nome de dívidas, muitas vezes feitas jogando em bet, vai ter que pagar a sua casa mais caro, porque não vai ter crédito para financiar as construtoras. E pior do que isso, esse dinheiro, o FGTS, é utilizado para... O trabalhador pode sacar esse dinheiro quando é demitido, quando a empresa fecha, quando tem algum tipo de problema. E quando a economia esfriar, isso um dia vai acontecer, e esse trabalhador vai se encontrar numa situação complicada, vai tentar sacar o FGTS e não vai ter esse dinheiro. Então Lula está tentando resolver um problema hoje para fins eleitorais e deixando, mais uma vez, uma herança maldita para os brasileiros nos próximos anos. Típico exemplo de como o governo do PT trabalha e sempre trabalhou no Brasil. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, saímos da economia. É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia. Governo Lula deixa vacina contra meningite B fora do SUS e mantém imunizante restrito à rede privada. Ministério da Saúde cita alto custo, dose unitária supera R$800 em clínicas e no esquema tríplice valor ultrapassa R$2.000. Sob Lula, o Ministério da Saúde decidiu não incorporar ao SUS a vacina contra meningite do tipo B para crianças menores de 1 ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, mantendo o imunizante fora do calendário público infantil. Com isso, a proteção contra o sorogrupo mais frequente da doença meningocócica no país seguirá disponível apenas na rede privada. O quantitativo disponível atenderia apenas 15% da demanda nacional e o custo da oferta ultrapassaria 5,5 bilhões em 5 anos. Quem quiser imunizar o filho paga entre 600 e 750 por dose, podendo chegar a mais de 2.000 no esquema completo. A decisão da Conitec alega fatores econômicos e técnicos. Entre eles estão o alto custo da vacina e o impacto no orçamento público, além de análises que apontaram relação custo-efetividade desfavorável para a inclusão ampla no sistema. Também pesaram, segundo a pasta, incertezas sobre a duração da proteção oferecida pelo imunizante e seu impacto na redução da circulação da bactéria. O orçamento anual do Programa Nacional de Imunizações é de 8 bilhões para mais de 30 vacinas. Incorporar a meningite B custaria sozinha quase 70% desse valor ao ano. A decisão não é definitiva e pode ser revista futuramente caso surjam novas evidências científicas ou haja redução de custos. O problema é que a doença não espera reavaliações. Em 2025 foram registrados 2.357 casos de meningite bacteriana no Brasil, com 454 mortes. Desses, 138 casos foram atribuídos ao sorogrupo B, que causou 21 óbitos.
Entre 10% e 20% dos sobreviventes sofrem sequelas graves como surdez, amputações ou comprometimentos neurológicos. No Brasil, a letalidade média da doença meningocócica nos últimos anos foi de 24%, mais do dobro da média mundial de 10%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante pra gente. Valeu! Olá, Brasil, e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Vem comigo, a notícia é muito importante e você não pode ficar de fora desta. Vem comigo, é urgente, a casa caiu, Polícia Federal invade e prende todos. É isso mesmo. Prende todos e mais, Lula e Moraes desesperados, porque acaba de cair nas mãos de Donald Trump o dossiê completo dos crimes de Lula. É isso mesmo. Vem comigo, a notícia é importante, a notícia é agora e você não pode ficar de fora desta. Aqui, neste canal, você fica por dentro de tudo que a grande mídia tenta esconder. Nós mostramos o que ela, de todo jeito, tenta abafar. Dossiê explosivo sobre Lula cai nas mãos de Donald Trump e ele deve retalhar. Vamos saber o que é que está acontecendo. Mais um relatório bomba, mais um dossiê sobre Lula já está ali na mesa do Donald Trump. Ele é acusado de algo muito sério. Essa diplomacia entre Brasil e Estados Unidos, ela está muito enfraquecida, está muito ruim para o Lula, ainda mais no ano de eleição, no ano em que o presidente Lula, né, vai tentar ser reeleito mais uma vez. Bom, saiu no Metrópolis, olha só, presta atenção aí. Câmara, isso de agora, tá? Câmara dos Deputados dos Estados Unidos acusa o governo Lula de promover tráfico de médicos. A questão dos mais médicos. A bomba está estourando agora. Lula e seus ministros, ou o ministro da Saúde, eles terão que responder sobre isso. Lana vai trazer os detalhes para a gente dessa matéria, Lana. É a Câmara dos Deputados mesmo que produziu esse relatório? Qual o objetivo? E se já está ali na mesa de Donald Trump, que tipo de retaliação ele pode fazer? Quais consequências isso trará ao governo brasileiro, ao governo Lula? Pois é, isso foi feito no âmbito, né, do orçamento do ano que vem dos Estados Unidos, do governo americano. A Câmara de Representantes fez esse relatório, escreveu esse relatório, avisando o governo Trump de que estão profundamente preocupados com a Organização Pan-Americana da Saúde. Se vocês não lembram, é a OPAS, né? Era a OPAS que fazia essa operação entre o Mais Médicos aqui do Brasil e a remessa do dinheiro a Cuba por meio desses médicos que vinham para o Brasil, né? Então, eles classificam essa operacionalização da OPAS com o Brasil como, abre aspas, tráfico de médicos cubanos, fecha aspas. E aí eu vou até ler aqui um trechinho do relatório do que eles mandaram pro Trump, por favor. Que, abre aspas, o comitê permanece profundamente preocupado com o envolvimento anterior da OPAS no tráfico de médicos e pessoal médico cubano no antigo programa Mais Médicos no Brasil e espera que a OPAS preste contas integralmente sobre seu papel nesse programa antes de receber dólares dos impostos americanos, fecha aspas. Eles estão querendo que o governo americano suspenda qualquer tipo de ajuda a OPAS nesse sentido, que não destine mais dinheiro a OPAS enquanto eles não me explicarem. É bom a gente lembrar, né, que no final do ano passado o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, teve seu visto revogado, seu visto americano revogado, diretamente por Marco Rubio, a esposa e a filha também, diretamente por Marco Rubio, porque, primeiro que a gente já falou aqui 1000 vezes, que Marco Rubio sabe muito bem o que é o Foro de São Paulo, o que os Mais Médicos fizeram com os médicos cubanos, o regime de escravidão, né, que segundo Marco Rubio era perene no trabalho deles aqui no Brasil. Então eles classificam o Alexandre Padilha como o grande operador
do Mais Médicos e o grande contribuinte para esse esquema, né? Isso aconteceu no governo PT, Dilma, né? Dilma, começou no Dilma, ele era o ministro da Saúde também. Então, resumindo, deixa eu ver se eu entendi aqui. O Donald Trump está sendo alertado de que o governo brasileiro, o governo petista, utilizou dinheiro americano, ou seja, recursos que vieram dos Estados Unidos para financiar a ditadura cubana por meio de um projeto chamado Mais Médicos, que na verdade, estudado a fundo, trata-se de tráfico de médicos cubanos que recebiam migalhas, né, recebiam uma mixaria aqui no Brasil, e 70% desse orçamento era enviado para a ditadura cubana. Então, é isso mesmo, pessoal, e vale ressaltar que Donald Trump acaba de anunciar uma invasão em Cuba e o objetivo é acabar com o Foro de São Paulo. E Lula, que quinta-feira terá uma agenda, uma reunião com Donald Trump em Washington, ele já está desesperado. Sabemos que Donald Trump se faz de amigo, mas na hora H, no meio da conversa com a mídia internacional cobrindo tudo, Trump expõe toda a verdade e deixa aqueles ditadores em maus lençóis. Lula vai pagar muito caro por tudo que está fazendo com o Brasil, por tudo o que já fez com o Brasil, e notícia também que chega aí, pessoal, uma mega operação da polícia, todos presos. Polícia prende 10 pessoas e apreende 7 armas em mega operação. A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu 10 pessoas em flagrante e apreendeu 7 armas de fogo durante as ações de Operação Headline deflagrada no município de Canarana. O trabalho operacional foi desencadeado após uma investigação sobre crimes envolvendo porte ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas e crimes ambientais na região, com base nos levantamentos prévios e denúncias recebidas, desmontando a importância da integração entre inteligência policial e ações de campo. Foi montada a Operação Headline para reforçar a atuação no enfrentamento da circulação de irregularidades de armas durante as diligências de fiscalização em pontos estratégicos da zona e no período urbano da cidade. A equipe realizou várias prisões de materiais ilícitos envolvendo a prática de ações criminosas. Os policiais civis apreenderam 7 armas de fogo de diferentes calibres, munições, porções de entorpecentes, pescado transportado de forma irregular e carne animal silvestre abatida. Ao todo, 10 pessoas foram encaminhadas à delegacia. Na unidade policial, os conduzidos foram interrogados pelo delegado e autuados em flagrante pelos crimes cometidos. Além de matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécies de fauna silvestre, a casa caiu para todos aqueles que, de uma forma ou outra, cometeram algum crime. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês
que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.